Senhores vereadores, eu vou tentar fazer um grande esforço em sair um pouco da contaminação política da discussão da gota de leite, porque fica difícil a gente conseguir fazer uma análise correta quando ambos os lados acabam exagerando na tinta, quando buscam justificar as suas medidas. Seja aqueles que um dia procuraram o Ministério Público para fazer as denúncias de supostas irregularidades, seja aqueles que defendem o governo e buscam acusar quem fez a denúncia como possível responsável num eventual fechamento da gota de leite. O que nós não podemos, em hipótese nenhuma, abrir mão na cidade de Araraquara hoje? Isso tem que ser um compromisso firmado, independente de coloração partidária, ideológica, interesse político, é se permitir a possibilidade da ameaça do fechamento da gota de leite. Isso tem que ser a principal e grande tarefa de todos nessa casa. Ao invés de nós perdermos tempo aqui, atrás de quem é um responsável por estar fechando ou por não estar fechando, porque quem fechou no passado, quem abriu no presente, até porque fechar parece que todo mundo, de uma certa forma, gosta de fechar, porque fecharam a gota de leite no passado, agora fecham sala de estabilização no presente, e cada um tem um discurso para justificar a sua medida. Política. O fato é que a gota não pode fechar, porque as mulheres da nossa cidade não merecem esse atentado contra elas. E aí essa casa tem que se debruçar em buscar encontrar caminhos para garantir a funcionalidade da gota. E aí, eu quero dialogar com os vereadores da base ou com os vereadores da oposição, porque não dá para dizer aqui que a Cadesp leva 2,5 milhões de forma indevida para os bolsos e por isso que é irregular. Assim como também não dá para afirmar que a Cadesp não tem lucro nenhum. Isso tem que ser apurado. Mas é evidente que dos 160 mil que a Cadesp recebe, tem que estar aí no custo dela, porque ela tem que ter escritório, tem que ter funcionário, ela tem que fazer a escala de médico, ela tem que fazer a contratação. Então é evidente que precisa detalhar, né, a planilha, para que o próprio juiz e o Ministério Público tenham um entendimento mais apurado do que representa os 160 mil. Mas não dá para negar de que se a justiça deu uma liminar, é porque existe possibilidade de existir irregularidade. E aí, meus amigos, não dá para a gente fazer aqui o jogo da política mais fácil de querer tratar esse assunto apenas pela política. A gota de leite é um patrimônio da cidade. O prefeito Marcelo Barbieri está de parabéns em ter tido a ousadia de reabrir com a qualidade que reabriu, porque os profissionais da gota são dos melhores do Brasil, a qualidade do serviço da gota é uma das melhores do Brasil, as mães que são atendidas na gota são atendidas com a maior segurança do mundo, e ninguém tira essa marca do prefeito, mas não dá também para aceitar que a gota seja administrada com ilegalidade, porque nós não podemos defender a ilegalidade. Então, qual o caminho que cabe a nós seguir nesse momento de conflito? Porque o conflito está estabelecido. O juiz deu uma liminar. O juiz determinou que em 15 dias suspenda imediatamente o pagamento a quem hoje cuida da área administrativa e da saúde da gota de leite. E o governo diz que se parar o pagamento, a gota pode vir a ser fechada. Se o governo tem razão, e o juiz pode ter razão, porque vê um princípio de ilegalidade, nós temos que encontrar um caminho do diálogo entre os poderes constituídos para achar o meio termo e parar de procurar culpado. Eu disse hoje, na entrega das casas no residencial Laura Molina, que todos, o prefeito e qualquer outra pessoa, pode contar com o meu apoio para manter a gota de leite aberta, mas não vou me admitir participar de um processo de disputa política para acusar um ou outro em relação a esse processo. Acho que a bancada do PT podia, na época, ter um tratamento diferente em relação às suas denúncias. Acho, na época disse isso para o Édio, debati isso com o Édio, mas o vereador fez uma opção legítima também de uma prerrogativa do mandato dele. Temos que respeitar, até porque a decisão da liminar não foi do vereador Édio, foi do juiz. Assim também como não acho, só porque o juiz deu a liminar, que o juiz está coberto de razão, porque a justiça de vez em quando também erra.
Ela não é perfeita, ela não é soberana. Por isso que tem que encontrar o caminho do diálogo, do equilíbrio. Esta casa, ao invés de ficar fazendo um debate acirrado, porque nós já sabemos quais são os interesses de ambos os lados no debate acirrado, tem que ter proposta positiva. Por exemplo, por que não tirar uma comissão suprapartidária de vereadores da Câmara Municipal e procurar a justiça? Para dialogar com o promotor, para dialogar com o juiz, para pautar para a justiça a nossa preocupação enquanto representantes do povo. De não conseguimos conceber hoje Araraquara ficar sem a maternidade Gota de Leite. Porque se um dia acostumaram com o fechamento dela, hoje a cidade não se permite mais que ela volte a fechar. O que nós precisamos hoje é construir alternativas concretas para resolver o problema que nos interessa. A Gota de Leite hoje enfrenta um problema judicial por conta de uma possível irregularidade administrativa. E aí, eu queria dizer aos senhores vereadores, vereador líder do governo Aloysio Braz, falo isso com a maior tranquilidade, com a certeza absoluta de que eu não estou errando. A Gota pode até ter irregularidade, mas se tem, não é de má fé. Porque quem dirige a Gota e quem construiu a Gota não fez aquela casa para se tornar um espaço de desvio público de dinheiro. Tem até outros buracos desse governo, um monte. Um monte que eu estou cansado, inclusive, de falar aqui e não tomar nenhuma medida. Opa, de vez em quando toma. Parabéns ao prefeito em ter acabado com a farra dos celulares na prefeitura. Podia aproveitar a oportunidade e acabar com um monte de farra que tem lá. Outras que levam o dinheiro público para o ralo. Mas no caso da Gota de Leite, quem conhece, quem administra a Gota de Leite e quem sabe como o prefeito tratou essa questão, sabe que mesmo que tenha irregularidade, ela não se deu por má fé. E se não se deu por má fé, temos que ajudar a corrigir. Porque, ao final, a população que precisa da Gota de Leite são as mães e as mulheres de Araraquara, que têm a segurança hoje em ter seu filho lá e não tem a mesma segurança em ter seu filho no Hospital São Paulo. Para ter uma ideia da importância da Gota hoje para as mulheres de Araraquara. Hoje, o índice de mortalidade infantil na Gota de Leite é menor do que do hospital privado da cidade. E nós temos que saber valorizar e reconhecer isso. Ninguém mais que o doutor Lapena brigou contra o fechamento da Gota de Leite no passado. E hoje, doutor, o senhor tem que ser um dos pioneiros nessa luta, mas não de a gente lutar, mais um minuto para concluir, para ficar tentando encontrar o bode expiatório, porque aí o vereador Donizete Simeone tem razão. Porque se for um caminho só para achar o bode expiatório, pode colocar sob suspeita que os interesses que estão por trás disso são outros. Se é para encontrar saída, vamos ter uma política positiva, porque temos que achar saída. E a política positiva é parar de pôr o dedo na cara e encontrar alternativas para a gente achar o equilíbrio necessário. Sugiro que essa casa, através da Comissão de Saúde, tire uma comissão suprapartidária, procure o Ministério Público, procure o juiz e diga: nós precisamos que a Justiça entre no entendimento com a Prefeitura. Porque as mães de Araraquara, as mulheres de Araraquara, não podem pagar o preço por um conflito que foi estabelecido e que, ao final, se a corda arrebentar, no velho ditado, vai arrebentar do lado mais fraco. E nós não podemos aceitar isso em hipótese nenhuma. Obrigado, boa noite a todos.